Olá pessoal, nessa nossa terceira aula sobre protestantismo e cultura brasileira, e o tema dessa videoaula é o protestantismo e o governo militar no Brasil. É lógico, nós estamos expondo a vocês, estou aqui explicando para vocês um preâmbulo para propriamente entrarmos na questão do protestantismo e governo militar. Todas as vezes falando de protestantismo, nós estamos referindo-se às igrejas históricas, né? E não às igrejas pentecostais. Raramente vai entrar alguma coisa dos pentecostais, mas nesse momento o maior número, a maior informação, a maior influência, a maior participação são os protestantes históricos, que leia-se protestantes históricos, as igrejas presbiteriana, congregacional, metodista, batista, luterana e assim sucessivamente, né? E quando falamos de pentecostalismo clássico, estamos falando da Assembleia de Deus e da Igreja Congregação Cristã do Brasil. E do neopentecostalismo, nós vamos falar sobre a Igreja Deus e Amor, a Igreja O Brasil para Cristo, a Igreja Quadrangular. E existe agora uma terceira linha, ou uma terceira etapa dos pentecostais, chamado, uns falam pós-pentecostais, que aí vem as igrejas mais já dos anos 70, né? Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo, né? A igreja Casa da Bênção, a igreja do R.R. Soares, Internacional da Graça de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, e agora, né, já como quase no século XXI, nós temos a Igreja Mundial do Poder de Deus. É lógico que tem aquelas igrejas periféricas, menor, pequenas, né? Porque já no ano 40 nós temos a Igreja Pentecostal Livre, chamada Igreja Assembleia de Deus Livre, né? E depois mudou para a Igreja Pentecostal Livre, fundada em 42, né? No interior de São Paulo, e depois ela alterou o nome para a Igreja Pentecostal Livre, isso nos anos 40, né? Antes mesmo da Assembleia de Deus completar 50 anos, né? Ali com 25, um pouco mais de 25 anos, já nasceu a Igreja Pentecostal Livre no interior de São Paulo. Mais tarde, nos anos 60, com a fundação da Brasil para Cristo, as duas se fundem, mas com o tempo a liderança tanto da Igreja Pentecostal, da Assembleia de Deus Livre de Lorena e o Brasil para Cristo tiveram um desentendimento quanto a uso e costume. E aí o fundador da Igreja Assembleia de Deus Livre, ele acaba saindo novamente do concílio de igrejas o Brasil para Cristo e retoma o nome, agora extraindo a Assembleia e colocando a Igreja Pentecostal Livre e registrando em cartório para que ela nunca sofresse alteração no nome, né? Essa fundição, essa união entre Brasil para Cristo e a Assembleia de Deus Livre da cidade do interior de São Paulo, e depois da separação, a Igreja Assembleia de Deus Livre acaba se perdendo, né? Porque as igrejas que ela levou para dentro do concílio acabaram ficando na Brasil para Cristo. A Igreja de São Bernardo do Campo, a Igreja de Guaratinguetá, Igreja de Cachoeira Paulista, Igreja em várias cidadezinhas do interior, e também várias cidades do interior do Vale do Paraíba e outras em outras regiões do Brasil, anexaram ao Brasil para Cristo e permaneceram. O líder saiu com a igreja sede e novamente acabou criando outras congregações, e já passa de 70 anos a fundação da igreja, hoje o nome de Igreja Evangélica Pentecostal Livre, fundada em 1940, né? Mas vamos lá, falando para vocês essas questões, porque nós estamos falando sobre a história do protestantismo brasileiro, e nesse tema justamente dentro do governo militar, de 64 a 85. Então nós temos a terceira Assembleia do CMI, Conselho Mundial de Igrejas, e que já dá um boom no mundo, porque duas igrejas pentecostais se unem ao CMI, né? E também as igrejas ortodoxas acabam também se unindo ao CMI. O que falta agora é a Igreja Católica Apostólica Romana,
que não vê com bons olhos o CMI, né? O CMI passa a ser realmente o conselho mais católico, porque tem igrejas cristãs no mundo inteiro, em todos os rincões do mundo, tem uma igreja afiliado ao CMI. Já em 68, ou seja, 7 anos depois, acontece a quarta assembleia em Upsala, né? Apresentou menos novidades formais, elas não tiveram tanta novidade, mas nas palavras de Aaron Sapsesia, a assembleia foi a mais representativa quanto à participação da juventude. Então, ou seja, na primeira, segunda e terceira assembleia do CMI, a juventude não estava tão envolvida, mas nessa quarta, apesar de não ter novidades, a maior novidade dessa assembleia foi a participação maciça de jovens, né? Tivemos de todas as áreas até então, a mais voltada para o mundo. Por que mais voltada para o mundo? Porque nessa assembleia tiveram observadores católicos romanos, né? Declararam nessa assembleia obstáculo inexistente à filiação da Igreja Católica Romana ao CMI. Então, ou seja, os observadores do Vaticano foram para a assembleia de Upsala e disseram que não tinha nenhum motivo para que a Igreja Católica fosse filiada ao CMI. Já na quinta assembleia, em 75, um dos temas, né? E essa assembleia aconteceu no Japão, em Nairobi, e um dos temas discutidos foi a educação cristã, que era considerado um componente essencial do protestantismo. Já disse para vocês que quando, já nos anos, logo após o Concílio Ecumênico, né, a missão americana, ela vai desconstruir a Assembleia Ecumênica, mas trazem para a América Latina porque ela inclui nos países não alcançados o continente latino-americano, dizendo que o cristianismo latino-americano era um cristianismo pagão, né, com mistura de religiões afrodescendentes e também religiões naturais dos ameríndios, ou dos índios latino-americanos, ou dos povos latino-americanos. Então, eles acabaram incluindo na lista de países não alcançados, ou seja, uma reevangelização do continente latino-americano. E as assembleias do ecumenismo, né, as assembleias do ecumenismo, elas aconteceram muito aqui no continente latino-americano. Aconteceu em Cuba, aconteceu no México, aconteceu no Paraguai, aconteceu no Uruguai, aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos. Então ela ficou muito concentrada aqui no continente latino-americano. A do Panamá foi interessante, porque havia apenas 3 ou 4 delegados ingleses, né, ou americanos, para ser melhor dizendo, americanos, e no entanto ela foi totalmente, todo o idioma usado na Assembleia do Panamá foi o inglês. Não justifica usar o inglês. Por quê? Porque 90%, ou muito mais de 90% dos delegados que compareceram na Assembleia Ecumênica no Panamá eram todos latino-americanos. Ou seja, o espanhol deveria ser a língua oficial daquele congresso ecumênico, e no entanto a missão americana ela domina e ela impõe o idioma inglês, né? Justamente para criar um certo domínio dentro dessa conferência ecumênica. Então, o que acontece? Com o CMI, as igrejas protestantes se abarcam, né, ou embarcam nessa novidade do CMI, e aí eles começam já usando das Assembleias Ecumênicas um fato interessante. Qual era? A criação de escola, que já vinha acontecendo. A batista, a metodista, a presbiteriana já vinham criando escolas no Brasil para alcançar a elite latino-americana. Colégios de envergadura, com uma oferta de um estudo, de uma educação de excelência, né? Uma educação elitizada para atrair a elite brasileira ou para atrair a elite latino-americana e desta forma dominar todo o continente, porque esta era uma ideia da missão americana.
né? Dentro desse contexto, então, o CMI, na sua quinta assembleia, vai discutir justamente lá no Japão a questão da educação cristã. Vamos para o quarto e último vídeo.